Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Noé, presidente do Grupo G7. O Grupo G7 é composto por 7 entidades representativas do município de Contagem e compõe o grupo a CCEASA, Associação Comercial da CEASA, a SIC, Associação Comercial e Industrial de Contagem, CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Contagem, CIENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CREA-MG, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Contagem. A missão do Grupo G7 é participar efetivamente para o crescimento da sociedade civil e empresarial do nosso município. Visamos ser o grupo de referência na transformação das políticas públicas de Contagem. Nossos principais valores são a representatividade, o compromisso, o apartidarismo, a integridade e a imparcialidade. Nossos objetivos são atuar efetivamente na defesa dos interesses da sociedade civil e empresarial, promover ações conjuntas para estimular a parceria entre a sociedade e o poder público, colaborar com a administração pública municipal no levantamento de ações prioritárias e participar das principais decisões relativas ao crescimento do município de Contagem. Hoje estamos recebendo para um bate-papo a Fernanda Jatobá, candidata a vice, da candidata Dulce, à prefeitura do município de Contagem. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Informamos que as regras do nosso encontro foram acordadas previamente e que a candidata confirma que recebeu antecipadamente as propostas do Grupo G7 e concorda com a gravação dessa entrevista. A partir de agora, candidata, você terá 20 minutos para falar sobre seu plano de governo e sobre as propostas que foram encaminhadas pelo Grupo G7. Fique à vontade. Olá, meu nome é Fernanda Jatobá, eu sou advogada, atualmente participo do pleito pela Prefeitura de Contagem como candidata a vice-prefeita pelo Partido da Mulher Brasileira. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e também esse espaço para que nós pudéssemos apresentar o nosso plano de governo aqui para o G7. Infelizmente, a Dulce não pôde estar presente por problemas pessoais, mas eu espero humildemente poder representá-la aqui hoje nesse encontro com o G7. Eu conheço o Grupo 7, né, o Grupo do 7, inclusive pelo fato de participar efetivamente da OAB Contagem, que é integrante do G7, exerci dentro da OAB cargo como vice-presidente da Comissão de Prerrogativas e também como delegada de prerrogativas da OAB Contagem. Então, trabalhei efetivamente pela luta, pela defesa dos advogados de Contagem e também pela valorização da mulher. Sei da importância e da relevância do G7 para a cidade de Contagem e, por isso, estou muito honrada e muito grata por estar aqui presente hoje. Nós vivenciamos em Contagem um cenário em que as cadeiras estão ali sendo, na verdade, dispostas por candidatos em mandatos e outros mandatos, assim, de forma progressiva. Então, a gente verifica que são sempre as mesmas pessoas fazendo uma verdadeira dança das cadeiras. E é isso que nós queremos mudar, em primeiro lugar, em Contagem. Tanto eu quanto a Dulce não exercemos cargos políticos, nós não fazemos parte dessa gestão, nós nunca fomos filiadas em nenhum partido político, e isso é muito importante frisar, porque eu quero que o G7 entenda que nós não somos políticas, nós somos duas mulheres participantes da iniciativa privada e que vêm com o ideal de inovar na política, porque nós sabemos das dificuldades enfrentadas pela nossa cidade.
Então, as nossas propostas de governo estão, de forma principal, voltadas para a saúde e, posteriormente, para também outras demandas da nossa cidade. No meu escritório, eu pude presenciar o caso de um servidor público aqui de Contagem, que precisou de um atendimento médico numa UTI coronariana aqui de Contagem, e infelizmente não teve acesso ao tratamento. Nós precisamos impetrar um mandado de segurança para que ele fosse encaminhado, transferido para Belo Horizonte, porque em Contagem não tinha uma UTI coronariana. A minha candidata a prefeita, a Dulce, é uma mulher do povo, é uma mulher trabalhadora, é uma mãe, é uma esposa que vem com a cara e com a coragem, realmente, sem fundo partidário, através de doações, fazendo um trabalho aqui em Contagem para a sua candidatura como prefeita e trazendo, na verdade, um amor pela cidade, por querer criar o seu filho aqui na nossa cidade de Contagem com as melhores formas possíveis, com educação, com saúde, com a habitação, com tudo que, de fato, a nossa Constituição Federal prevê. Além disso, a gente vivencia em Contagem a situação gerada pelo IPTU, que tem sido objeto aí de acalorosos debates. Muitos falam que não tem que cobrar, outros falam que tem, e o que a gente entende é que para imóveis residenciais está mais do que na hora da gente ampliar a isenção para a gente conseguir prever essa isenção para o cidadão de bens da nossa cidade de Contagem, sempre considerando a nossa lei de responsabilidade fiscal e também por meio de estudo de impacto social. Eu já, de impacto orçamentário, perdão. Eu, como advogada, sei da situação da nossa cidade em relação à lei de responsabilidade fiscal, sei da necessidade de um estudo do impacto orçamentário. Desculpa, está acontecendo alguma coisa? Vendo um problema em relação ao áudio. Simone, seu áudio abriu. Deu certinho? Pode retomar, candidato, nós vamos repor o tempo. Não, sem problemas. Então, eu sei da necessidade aí de análise dessa situação do IPTU também para as empresas. A nossa proposta é por isonomia. A gente verifica em Contagem uma situação que é a seguinte: algumas empresas precisaram fechar as portas e outras empresas não precisaram fechar as portas. Então, o que é isonomia? Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma desigual. Então, o que a gente propõe em relação ao IPTU para essas empresas que fecharam as portas? A gente está falando de uma isenção proporcional. A gente também está falando de uma análise de todas as taxas e emolumentos que são cobrados dessas empresas, que muitas vezes não sabem nem o motivo pelo qual estão tendo que pagar determinados tributos. Além disso, a gente verifica em Contagem uma situação do que a gente chama de amigos do rei. Então, o que a gente verifica? Algumas empresas têm algumas isenções, têm algumas situações que não precisam pagar, e outras empresas continuam pagando. Então, o que a gente verifica aí? Que quem conhece o prefeito paga menos, e quem não conhece, quem não tem acesso direto ao prefeito, paga mais. Isso está mais do que na hora de acabar. Então, para acabar, a gente precisa, primeiro, desburocratizar. Como eu disse, a gente vivencia em Contagem uma situação em que muitas vezes as pessoas não sabem o motivo pelo qual estão pagando determinadas taxas e tributos, e além do que, a gente vivencia uma situação em que, às vezes, o empresário, ele precisa de um determinado alvará, de uma determinada certidão, e entra em contato com a prefeitura, muitas vezes por telefone. Em primeiro lugar, uma dificuldade imensa para ser atendido aqui em Contagem por telefone, e aí, quando consegue, fica sendo transferido de uma secretaria para outra e não consegue resolver. Então, a gente vivencia uma situação atualmente em Contagem que o empresário precisa contratar escritório de advocacia, e isso acontece de forma corriqueira. Às vezes contrata um escritório lá de São Paulo,
que precisa contratar a gente aqui em Contagem, porque não sabe realmente como agir, como tratar aquela situação, considerando que ninguém sabe, né? A gente não tem uma informatização da informação. Então, a gente não consegue, por exemplo, atualmente, acessar no site da prefeitura e saber exatamente o que a gente vai precisar fazer para conseguir algum documento que é requerido pela própria prefeitura. Isso é um ponto de extrema importância que a gente pretende mudar, caso eleitas, e que é possível de fazer com muita facilidade, basta querer. Então, esse é um ponto aí que a gente precisa trabalhar. O próximo é em relação ao plano diretor da nossa cidade. A gente vivencia em Contagem uma situação que a gente chama de indústria da usucapião, porque muitas pessoas têm a posse, mas não têm a propriedade, e muitas vezes não conseguem regularizar a situação da propriedade dos imóveis, justamente porque a prefeitura não realiza um plano diretor efetivo que realmente esteja em consonância com a situação da nossa cidade. Então, o nosso plano de governo, principalmente em relação à ocupação do solo, é pela regularização fundiária, que vai ocorrer principalmente pela regularização do nosso plano diretor, que é de extrema importância, não apenas para a atividade empresarial, que é objeto hoje da nossa conversa, mas também para toda a nossa cidade, para toda a população. Além disso, eu já travo aí uma luta pela segurança, né, através da valorização da Guarda Municipal. E essa valorização, ela se dá principalmente pela análise da nossa atual legislação, que tem sido objeto de centenas de ações judiciais decorrentes do fato de que a prefeitura não analisa a situação da Guarda Municipal de Contagem. E, sendo assim, os nossos guardas municipais têm sido desvalorizados e poderiam ser muito melhor aproveitados caso eles fossem colocados na rua, né, caso eles fossem encaminhados, inclusive, para a região da Ceasa e outras regiões de Contagem que precisam, sim, de uma política pública de segurança mais efetiva. Nós estamos falando aqui de valorização daqueles funcionários que já exercem cargo público na nossa cidade e também de empenho e dedicação para que a nossa segurança seja aumentada, principalmente considerando que, vivenciando uma situação de calamidade pública, né, que foi causada pela pandemia do Covid-19, toda a situação da nossa cidade mudou. A gente verifica que muitas empresas precisaram fechar as portas porque não estavam preparadas, outras empresas tiveram até um aumento dos lucros, e aí, nesse ponto, a gente precisa observar isso para a gente falar em equidade na cobrança aí de impostos dessas empresas, e não só em relação ao IPTU, mas em relação a outros impostos também. Então, é importante a gente considerar aqui que quando eu falo essas propostas, não estou partindo de meras conjecturas, eu estou partindo de estudos técnicos relacionados à Prefeitura de Contagem, à nossa administração pública, à população contagense, para que com trabalho, com técnica e também, principalmente, com amor, com vontade, a gente consiga mudar a situação da nossa cidade. Veja, eu sou nascida e criada em Contagem, atualmente resido no bairro Novo Riacho e verifico a situação do meu bairro, que tem uma obra parada há vários anos, porque, infelizmente, a prefeitura não dá a destinação devida a verbas públicas. Então, a gente verifica que em Contagem como um todo, e aí quando eu falo Contagem como um todo, eu estou me referindo também a João César de Oliveira, estou me referindo também a Petrolândia, eu estou me referindo também à região do Ressaca, eu estou me referindo a prédios públicos que se encontram parados, eu estou me referindo a contratos de locação que não têm a menor justificativa. Então, estou me referindo à Contagem como um todo, que a gente precisa analisar, que a gente precisa parar e verificar o porquê desse desgoverno, o porquê dessa falta de administração pública, para aí sim a gente conseguir desonerar as empresas e também
o cidadão contagense, que atualmente tem vivenciado uma situação que, infelizmente, não tem respaldo pela prefeitura. A gente vê empresas que ficaram durante meses fechadas e, mesmo assim, têm recebido, dia após dia, cobranças da prefeitura, sem verificar, ao menos, o fato de que, por decreto municipal, elas foram impelidas a fecharem as portas. Então, são essas as propostas do nosso governo. Eu me coloco, obviamente, à disposição para poder tratar sobre mais propostas, sobre cada um dos tópicos que foram encaminhados a mim. Obviamente, a minha prefeita também se coloca à disposição, inclusive nas redes sociais, para trazer mais propostas aqui para o G7. É importante a gente dizer que todos os pontos relacionados foram objeto de análise no nosso plano de governo. E nesse ponto, eu gostaria de ressaltar, inclusive, que eu sou filha de comerciantes. Então, eu cresci ali no Ceasa, né, na Ceasa. Então, eu precisei muitas vezes ali pegar ônibus mesmo. Então, sei das dificuldades ali relacionadas à mobilidade urbana, né, que a gente precisa sair da Ceasa ali, daquela zona de comércio ali, para poder conseguir um transporte público, o que de fato já deveria ter sido objeto de análise pela Prefeitura de Contagem. Como eu disse, a gente vivencia em Contagem atualmente, não só atualmente, isso é reflexo de vários governos, né? Uma situação de falta completa de análise do poder público, das necessidades dos empresários e dos cidadãos, né? E aí, quando eu falo empresários e cidadãos, lógico, observando que nossos empresários são também cidadãos, precisam também da administração pública e, inclusive, para crescimento, né? E nesse ponto, eu gostaria de citar, inclusive, que na nossa cidade, e quando eu falo isso, eu falo de carteirinha, como eu disse, nascida e criada aqui, a gente verifica uma situação que a gente tem uma probabilidade de crescimento muito grande, né? A gente verifica diversas empresas em Contagem que poderiam se desenvolver muito, mas que por falta de políticas públicas, infelizmente, não tem tido o desenvolvimento esperado e muitas vezes, inclusive, tem fechado as portas. Então, são esses os pontos que eu gostaria de colocar aqui com vocês por hora, e agradeço novamente a oportunidade de falar aqui com o G7. Fernanda Jatobá, nós que agradecemos, né, uma jovem, né, tão inteirada dos assuntos aí do município, né, a gente fica orgulhoso aí, né, de saber e da sua coragem, né, de participar desse pleito. A gente sabe que é uma decisão difícil, né, e desejamos aí, né, que vocês caminhem, né, nessa jornada com muita força. A partir desse momento agora, nós vamos iniciar uma rodada de perguntas. A candidata terá 2 minutos para responder e quem fizer a pergunta terá 1 minuto para fazer uma consideração e a candidata terá 1 minuto para fazer a consideração final. A primeira pergunta, ela vai ser a cargo da CCEASA, né? Eu sou o atual presidente da Associação Comercial da CEASA, e a gente tem uma preocupação com relação à continuidade das obras lá dos viadutos, né, da Avenida das Américas e da Américas e a Avenida Severino Ballesteros. Então, a continuidade daquela obra e queria ver sua opinião também sobre o sistema integrado, né, de mobilidade. A gente acha muito importante para o município poder pagar uma passagem só e chegar na CEASA, e se ali poderíamos ter um terminal de ônibus, né, um ponto ali na entrada da Severino Ballesteros desse sistema integrado. Bom, fique à vontade. Vamos começar, então, falando a respeito de não apenas continuar, mas terminar, concluir as obras públicas que estão em andamento em Contagem. É óbvio que precisa, sim, ser
objeto de análise técnica, tendo em vista que, infelizmente, em Contagem, nós assistimos à existência de diversos elefantes brancos. Então, a gente verifica diversas situações em Contagem de obras públicas que não deveriam acontecer, não deveriam nem estarem lá sendo objeto de orçamento público para que fossem feitas. Mas essas obras relacionadas ao Ceasa, ali à região do Ceasa, com certeza precisam sim ser objeto de análise. E com relação ao terminal, como eu disse, eu conheço de carteirinha, já passei por essa situação, então certamente nós precisamos sim, e vamos sim, caso eleitas, fazer esse terminal em Contagem e integrar as passagens para que as pessoas não precisem gastar tanto com transporte público, o que é plenamente possível de ser feito em Contagem. Também é importante frisar aqui que essa questão dos terminais, muitas vezes, são mal feitas, né? Na região ali do Ceasa já deveriam ter ocorrido se tivesse esse planejamento por parte da prefeitura, o que, de fato, nós nos propomos e estamos aqui dizendo que, caso eleita, vamos, sim, investir com orçamento público que já foi aprovado, inclusive, apenas com uma mudança do objeto para que sejam contemplados lá a região do Ceasa, da Ceasa. Obrigado, candidata. Agora ouviremos a pergunta da ACIC, Associação Comercial e Industrial de Contagem. O doutor Felipe vai fazer a pergunta. Candidata Fernanda, prazer revê-la. Prazer todo meu, Felipe. Em relação ao IPTU, nós escutamos a proposta da candidata, até tive ontem assistindo em relação ao debate com a Dulce, ela participou ontem do debate na UNA, e a proposta em relação à isenção, né, do IPTU residencial. Já foi dito diversas vezes que tem que existir uma contrapartida aí. A nossa preocupação é que se essa contrapartida possa vir onerar ainda mais as empresas. Gostaria de saber da proposta, em caso for realmente considerar a isenção residencial, qual é a proposta para a contrapartida desse tributo, para repor a arrecadação desse tributo. Doutor Felipe, né? Primeiro eu gostaria de frisar... Só Felipe, candidato, só Felipe. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de presenciar o senhor fazendo palestras na UAB Contagem a respeito desse assunto, que de fato é de extrema importância e relevância e que tem sido objeto de debates acalorados, mas eu posso te dizer com a mais absoluta certeza que o que ocorre em Contagem é que nós precisamos tratar com igualdade e com isonomia as empresas. Então, é óbvio que a gente não pretende aqui superonerar nenhuma empresa, muito pelo contrário, até porque nós estamos propondo a isenção proporcional do IPTU para aquelas empresas que, infelizmente, tiveram que permanecer com as portas fechadas em decorrência da pandemia do Covid-19. Mas é possível, sim, que a gente faça esse remanejamento da verba pública e essa desoneração não apenas das empresas, mas também dos residentes em Contagem, através do estudo de impacto orçamentário e através também de uma análise da corrupção, para que acabe com essa corrupção aqui existente em Contagem. A gente vai precisar, sim, cortar na própria pele, então poupar gastos dentro da prefeitura, inclusive cortando cargos comissionados, que nós sabemos que são muitos, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível aqui em Contagem. Nós temos, sim, verba para que isso possa ser feito. É óbvio que isso não pode ser feito na canetada, a gente precisa de um tratamento específico, a gente precisa de uma análise pelo Ministério Público, a gente precisa de todos os órgãos engajados, inclusive, para poder trazer um fôlego para as empresas e também para o cidadão que se encontra em situação, muitas vezes, de miserabilidade, infelizmente, dentro da nossa cidade. Ok, candidata, agradeço, me dou por satisfeito, presidente. Eu que agradeço, Felipe. Ouviremos agora a pergunta do CDL, Clube de Dirigentes Lojistas. O Rodney vai fazer a pergunta. Boa noite, candidato Fernando Jatobá. Prazer em falar com a senhorita. Prazer, primeiro. Fernanda, sabemos que o comércio, nos últimos anos aqui em Contagem, vem se tornando um grande parceiro
do município, no que tange não só em arrecadação, mas também em fomento social. Eu queria saber, no plano de governo da candidata e também da candidata Dulce, qual seria o planejamento de fomento da atividade do comércio legal aqui em Contagem. E gostaria também de saber da candidata, o que a candidata pensa com relação ao comércio itinerante e também ao comércio informal que aqui se está presente no comércio de Contagem. Qual seria o posicionamento das candidatas em relação a esses 3 pontos? Obrigado. Bom, a primeira questão aqui que a gente precisa analisar é que, infelizmente, nós temos em Contagem uma situação no comércio que está sendo sobrecarregado pela quantidade abusiva de impostos que estão sendo cobrados. E quando eu digo isso, eu digo com muita propriedade pelo fato de, diariamente, ajuizar ações em prol dos comerciantes por atuar com direito empresarial. Então, eu sou muito capacitada para dizer que está mais do que na hora de fomentar o comércio em Contagem através da desoneração de impostos. E quando eu digo isso, eu digo porque quanto mais comércio a gente tem em Contagem, mais criação de novos empregos. Quanto mais criação de novos empregos, menos problemas com a segurança pública, a gente tem menos pessoas em situação aí que realmente necessite, né, muitas vezes, se colocar em situações de risco. A gente verifica que o comércio de rua aqui em Contagem, né, muitas vezes as pessoas gostariam de ter uma loja física, mas sabem que a loja física traria um ônus muito alto, que seria impossível de pagar. Então, a gente vê taxa para poder colocar placa no comércio, a gente vê taxa para poder fazer o funcionamento do comércio, taxa de licenciamento, são tantas as taxas que muitas vezes os comerciantes nem sabem por onde começar. Então, a gente precisa começar daí, fomentando o comércio através da diminuição de impostos, porque quanto menos impostos, mais comércio, mais criação de empregos e mais receita para o nosso município também, porque com isso a gente consegue girar a economia da nossa cidade e é plenamente possível, principalmente considerando que nós estamos numa situação de calamidade pública e que, portanto, tem pontos específicos na nossa Constituição Federal. Candidata, a desoneração do imposto para o comércio legal é uma das ferramentas necessárias, mas também nós temos que entender também que é uma das grandes preocupações, e aí falando diretamente pela CDL, com relação à falta de qualquer tributação ao comércio informal. A gente entende que o comércio formal, a gente tem que trazer uma certa paridade a essa relação, tanto do comércio formal quanto do comércio legal. Mas também gostaria que a senhora se posicionasse com relação às feiras, né? Que nós temos a questão da paridade, mas nós temos a nossa grande as feiras itinerantes. Elas chegam aqui, elas montam a sua estrutura, arrecadam valor e não deixam 1 centavo para o comércio local, 1 centavo para a prefeitura, e, como dizer, acaba prejudicando todo um comércio, todo um trabalho de comércio que é feito um ano inteiro. Eu queria saber da candidata qual seria a posição também nesse ponto. Então, essa questão das feiras está mais do que na hora da prefeitura dar uma visibilidade e colocar em pauta para que sejam feitos projetos relacionados às feiras, não só apenas as itinerantes, mas também as feirinhas fixas, né, em Contagem. O que acontece é que a gente verifica que a prefeitura prefere não mexer com isso, sendo bem clara. A prefeitura prefere ir deixando e postergando esse problema aí para o próprio comércio local. Eu sei, sim, que isso faz com que ocorra aqui uma injustiça, né, com o comerciante que paga todas as suas taxas, e sei também que é necessário, sim, que sejam verificadas as situações desses feirantes, e sim, que sejam verificados não só através, né, de políticas públicas, mas também com uma conversa com, inclusive, o CDL, inclusive o PROCON, inclusive integrantes das próprias feirinhas, para que chegue num denominador comum em relação a essas feiras, não apenas as itinerantes, como eu acabei de dizer, mas também a feira física, a feira fixa, que se encontra em Contagem e que tem, sim, o seu potencial, tem, sim, a sua relevância para a nossa cidade, desde que seja bem aproveitada e desde que
faça parte de projetos de políticas públicas para que isso ocorra de uma forma sustentável. Obrigado, candidato, pela resposta. A nossa preocupação realmente é que o comércio como um todo seja uma atividade de fomento, mas para isso essa atividade ela tem que ter uma paridade, porque senão fica muito difícil se trabalhar nesse sentido. Mas agradeço, espero que, sendo eleitas, vocês possam alinhar com mais carinho esse ponto. Obrigado. Sim, certamente. Obrigada. Ouviremos agora a pergunta do CIENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais. Quem fará a pergunta será o Fábio Alexandre. Isso. Boa noite, candidata. Boa noite, Fábio. Obrigada. Como comentado antes, a questão do IPTU realmente é necessário fazer uma revisão, que a gente tem vários casos de empresas, indústrias, com o IPTU totalmente cobrando irregularmente. E isso não só incentiva a saída de empresas, como também afugenta novos investimentos. Uhum. E a vocação do município, que é a vocação empreendedora, industrial, está se perdendo com o tempo. E essa tradição vai ser difícil de recuperar se não tomarmos uma atitude realmente forte e corajosa. Uhum. Nós vemos os distritos industriais também uma grande ociosidade, onde nós temos vários problemas além do IPTU, como invasões, seja nos terrenos, como também nas calçadas, né? Ali, essas invasões na calçada são geralmente bares ou que geram a questão de drogas e criminalidade. Uhum. Temos também a áreas sem uso, áreas foram doadas no passado e não tem a atitude da prefeitura, do doador em relação à retomada ou uma ação com uma destinação social dele. E também a falta de segurança, né? A lei de asfalto, infraestrutura. Então, são várias demandas desses distritos industriais que os empresários realmente precisam de uma atitude corajosa aí nova gestão da prefeitura. Então, a gente gostaria de conhecer um pouco se existe um projeto de governo para essas regiões do município. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que eu vou pedir a retomada dos meus 20 minutos, vou precisar para poder falar sobre todos esses pontos. Mas é de extrema importância, eu entendo a necessidade da gente verificar aí a concessão de imóveis públicos de Contagem. É óbvio que eu sei que em Contagem a gente já tem essa situação de cessão e permissão de uso de bens de Contagem, mas é óbvio que também nós estamos aqui precisando de uma enfiteuse, talvez falar em venda desses imóveis que se encontram aí na nossa cidade e que já deveriam ter tido essa situação devidamente verificada aí pela prefeitura. Inclusive, é importante trazer à baila aqui da nossa discussão a ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade do STF, que tratou a respeito do assunto e que informou que nós podemos, sim, fazer a venda, obviamente, mediante um planejamento, uma verificação, e também a gente falar por quê. A gente fala disso porque nós vemos atualmente em Contagem uma necessidade, muitas vezes, de ações de interdito proibitório, justamente porque há invasão desses imóveis e a gente verifica uma dificuldade, inclusive, no sistema judiciário, pelo fato de que a gente não tem essa propriedade efetivada. Então, obviamente, está mais do que na hora de ser objeto de análise aqui pela prefeitura. Essa situação dos distritos aqui é um ponto que é chave, né? A gente verifica muitas vezes as pessoas pedem, poderia retirar completamente os impostos desses distritos que estão sem uso. Mas por que estão sem uso? Essa é a chave da questão. Deveriam serem utilizados, inclusive você colocou um ponto de extrema importância, que é o quê? A vocação do nosso município.
Nós precisamos dessas empresas, está mais do que na hora da prefeitura cuidar dessas empresas, e quando eu falo em cuidar, eu falo de realmente ter essa conversa aqui que nós estamos tendo, verificar as necessidades dos empresários de Contagem, para que assim eles consigam, conversando, chegar em denominadores comuns, para evitar, inclusive, essa criminalidade que ocorre com a invasão desses imóveis aqui de Contagem. E sim, a gente vê realmente essa necessidade. Tem alguns distritos em qual os empresários se juntaram, então fazendo uma autogestão na questão de segurança, de tapa-buracos e para evitar, inclusive, novas invasões. Uhum. A gente gostaria até de propor alguma forma de incentivar na legislação essa modalidade, talvez com uma compensação de ISS, IPTU, que isso acho que seria bom para as duas partes, e com isso tentar retomar também a vocação aí do município, que os outros municípios concorrentes em torno estão realmente com planos agressivos aí de atração de empresas e novos investimentos. Agradeço a disponibilidade. Inclusive, esse ponto me causa uma insatisfação muito grande, porque eu vejo isso todos os dias, essa necessidade do cidadão contagense precisar fazer, entre aspas, o policiamento para o próprio imóvel não ser invadido e para não precisar, posteriormente, ter problemas ainda maiores. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro aqui, quando eu falo em um aproveitamento melhor da Guarda Municipal, eu digo, inclusive, em relação a isso. Agora, com relação a políticas de abatimento, né, pelo fato de ajuda dos particulares, nós propomos isso não apenas nessa situação, mas também em outras situações, como, por exemplo, quando a gente está falando em coleta de lixo, em empresas que cuidam realmente dessa coleta de lixo, para que o lixo produzido seja reaproveitado. A gente está falando desse tipo de política pública, inclusive para empresas que cuidam da iluminação pública. Então, sim, é possível, sim, que isso ocorra. Isso desonera os cofres públicos, isso ajuda o particular, isso desonera, inclusive, o judiciário, porque vivencia uma situação em que não precisa analisar esse tipo de ação possessória. Então, certamente, isso será, sim, objeto do nosso mandato, e eu conto com o apoio de vocês para isso. Ok, obrigado. Fernanda, agora ouviremos aí, eu gostaria que você fizesse uma consideração sobre a obtenção de alvarás, que seria a pergunta do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, e não temos o representante em virtude da eleição, que foi recente, e ainda não foi nomeado um representante para participar do nosso encontro. Eles têm a preocupação com relação ao prazo para obtenção dos alvarás de localização, alvará sanitário, a integração desse sistema, as melhorias, porque isso é muito moroso, causa muita dificuldade. Gostaria que você falasse sobre essa questão. É algo que me causa muito espanto, porque para um alvará aqui em Contagem, a gente tem uma demora muito grande, que muitas vezes ocorre por meses. Agora, para bater um fiscal no nosso empreendimento, para saber se o alvará está lá, é muito rápido. E para multar, mais rápido ainda. Então, certamente, o nosso plano de governo, ele contempla a necessidade de nós analisarmos aí, primeiro, prazo. É necessário, sim, que a prefeitura tenha prazo. Como eu disse no início da nossa conversa, é extremamente necessário que o empresário consiga analisar isso e ter acesso a essa informação no site da Prefeitura de Contagem de forma completa e, principalmente, é necessário que isso seja informatizado, para que o empresário da sua própria empresa encaminhe todos os documentos e, com prazo talvez de 48 horas, receba uma informação precisa da prefeitura, quiçá o próprio alvará. Importante também frisar que a gente verifica aí
na prefeitura uma situação em que, para você conseguir um alvará atualmente, você precisa de uma certidão aqui, outra ali, e aí quando você apresenta, te falam que você precisa de mais um documento, e por aí vai. A gente não tem uma unificação dessa informação, a gente não tem uma prancha única, a gente não tem uma desburocratização, e isso muitas vezes faz com que a empresa não queira investir em contagem. Se a gente está falando de uma empresa de outro estado, por exemplo, que analisa a posição, né, de ir para a contagem, se ela não consegue ter acesso às informações, muitas vezes ela prefere nem ir. E a gente verifica também que contagem tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande, a gente tem aqui uma localização excelente, e além disso, a gente verifica uma tentativa de empresas utilizarem, inclusive, endereço fiscal em contagem. Mas o que acontece é que a prefeitura precisa, sim, implantar medidas, políticas públicas, para que seja desburocratizado e seja informatizado esse procedimento para a feitura de alvarás. Candidato, eu não tenho considerações a fazer. Se você quiser mais um minuto para discorrer sobre o assunto, fique à vontade, ou então podemos conduzir a pergunta para o CREA. Acredito que a gente possa conduzir, sim. Tá. Então, agora ouviremos aí a pergunta do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais. Quem fará a pergunta será o Carlos. Bom, boa tarde, candidato. Aliás, boa noite, né? Seja um prazer ter aqui no nosso grupo. Boa noite, obrigada. Bom, primeiro, parabéns aí pela investida, duas mulheres guerreiras, a gente já pôde analisar esse plano de governo e viu que é bem ousado, né? Mas a gente tanto se fala sobre desburocratização e modernização, né? Uhum. O advento tecnológico está aí, hoje ele é uma realidade, e a senhora, como advogada, sabe que curta-se tempo em diversos processos quando se obtém informações básicas para dar andamento em processo. E hoje o que mais dificulta a vida do engenheiro no município é exatamente isso aí, uma informação precisa. Muitas vezes você tem que negociar em balcão, você tem que cair na mão de um ou de outro para saber, escolher até o dia do pré-exame para saber quem vai melhor te dar a informação. Com isso, uma grande atividade de fomento hoje, que seria a construção civil, acaba trazendo um prejuízo para a gente, e grandes empreendedores não querem vir para o município, né? E quando vem, já vem com a sua pastinha lá de profissionais de outros lugares, obrigando, inclusive, alguns profissionais nossos aqui migrarem para outros municípios também. Então, o que é que a senhora tem de proposta, juntamente da candidata Dulce, né, para que a gente retenha o profissional de contagem, principalmente para as engenharias aqui em atividade no município de Contagem? Eu digo mais, a gente ainda tem que contar com um bom humor do servidor público, e a gente ainda precisa ser extremamente manso, né, na nossa abordagem, digamos assim, para a gente ter algum tipo de tratamento aqui em Contagem. Isso é absurdo. Se a gente verificar aqui a nossa própria reunião, que a gente verifica que não deveria acontecer isso. E seria muito mais fácil se o sistema fosse informatizado e a pessoa pudesse, pela internet mesmo, sem precisar ter contato nenhum com o servidor, resolver aquela situação, e o contato vir apenas em situações extremamente específicas. E nesse ponto, eu gostaria de considerar aqui com vocês o seguinte: a gente, sim, verifica um aumento da atividade imobiliária, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, causado, inclusive, por essa situação, né, da pandemia, traz aí para as pessoas uma oportunidade de investir em questões que as pessoas entendem ser mais concretas. Então, de fato, é necessário que haja essa política pública para que todo esse arcabouço aí seja por meio informatizado. Esse é o nosso plano de governo. Eu coaduno com a sua afirmação, eu já vi várias vezes isso acontecer na prática, eu sei o quanto é difícil para o construtor aqui em Contagem, inclusive ter a sua planta aprovada pela prefeitura, que dirá ter uma BITS aqui em Contagem. Então, de fato, é um ponto que a gente vai
trabalhar na nossa gestão para desenvolvimento como um todo. Já está mais do que na hora da Prefeitura de Contagem partir para uma desburocratização e para uma informatização. Já está mais do que na hora da gente romper com esse paradigma antigo que diz que a gente tem que chegar lá com papel. Não existe isso mais. Nós atualmente trabalhamos com processos eletrônicos, judiciais, que dirá os processos administrativos. Então, certamente, a pandemia veio aí para poder demonstrar que está mais do que na hora da gente romper com esse paradigma e mudar as coisas. Bom, eu agradeço, né, candidata, a sua explanação. Eu espero que vocês logrem êxito, né, nessa empreitada e que possa chamar o setor tecnológico, os representantes da engenharia no município. Diga-se de passagem, temos excelentes profissionais, inclusive servidores, né, mas que a gente faça uma força-tarefa e trabalhe em conjunto para, de fato, a gente acabar de vez com essa morosidade aqui no município. Muito obrigado. Obrigada. Certamente, nós temos em Contagem uma gama de pessoas que têm, sim, capacidade para o desenvolvimento profissional da nossa cidade e para que seja, de fato, estabelecida tecnologia para a nossa prefeitura. O que acontece é que, além de engenheiros extremamente capacitados, nós precisamos de valorizar esses engenheiros aqui na nossa cidade. A gente verifica uma problemática muito grande em relação ao campo da engenharia, né, que precisa de análise, precisa sim ser objeto de conversa, não apenas com relação ao CREA, mas com relação a todos os órgãos públicos. Obrigado. Desculpa aí, eu perdi, só uma parte, desculpa, eu perdi meu vídeo aqui, mas rapidamente, candidato, eu só gostaria de frisar com relação à valorização. Muito obrigado pelo ponto que toca, porque talvez o problema está aí dentro do próprio município. Os servidores são tidos como analistas e não como profissionais de engenharia ou arquitetos. Então, se a senhora tocou no assunto, tomara que seja eleita, porque quem sabe, né? A gente sabe que a gente avança de acordo com a valorização, né, do profissional em si. Muito obrigado. Toquei no assunto, inclusive, porque conheço a realidade dos engenheiros aqui de Contagem. Candidata, ouviremos agora a pergunta da OAB. O doutor Felipe vai fazer a pergunta, o Rogério adiantou no início, mas, ô Felipe, para ficar gravada, né, a pergunta, você poderia encaminhar? Perfeito, presidente. Candidata, em relação a um dos pleitos do G7 no atual governo, né, na época aos candidatos anteriores, era a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi atendido e criado. Porém, esse conselho não ficou nos moldes de Maringá, onde que esse conselho tem voz, a organização civil tem voz ativa dentro do conselho. Qual que é a proposta da candidata para o CODECOM, né, e quais são as propostas para dar voz ativa às organizações civis, à sociedade civil? Com relação ao CODECOM, é importante a gente avaliar aqui que, para a Contagem, é de extrema importância um órgão voltado para políticas de desenvolvimento econômico. A gente sabe aqui que esse é um dos mandamentos do grupo do 7, né, que, inclusive, trata a respeito não apenas do desenvolvimento econômico, mas também do desenvolvimento social. E nós sabemos também que é necessário, sim, que a prefeitura dê vazão para esse tipo de movimento, para esse tipo de conselho, para a nossa cidade ter essa conversa com as empresas. E, nesse ponto, eu gostaria de frisar o seguinte, que ninguém trabalha sozinho, né? Nem eu, nem a Dulce vamos conseguir trabalhar sozinhas para mudar tantas coisas que a nossa cidade precisa. Então, obviamente, é necessário, sim, a gente investir nesses órgãos, e não apenas nesses. É necessário a gente ter um diálogo concreto, abrangente e efetivo, não apenas em relação ao CODECOM, mas também em relação à CDL, ao CREA, ao CRC, ao AB, à ASIC e a CEASA. Então, de fato, é de extrema importância para a nossa cidade, já deveria ter sido feito, infelizmente não foi, e será certamente objeto do nosso mandato, até porque
nós já visualizamos aqui em Contagem, né, uma diminuição dos distritos industriais. Como foi dito aqui hoje, a gente já verifica uma situação em que a gente está perdendo a vocação do município, então é sempre válido a gente implantar novas políticas públicas para aumento das indústrias e das atividades empresariais aqui de Contagem. Candidato, obrigado. Eu só tenho uma consideração a fazer, né? Como advogado, respeita bem os prazos e, dessa forma, eu vou perder meu cargo como presidente no ED e avisar que o tempo está esgotando. Não tive que avisar nenhuma vez, então, obrigado. Tá joia. Candidata, muito bom, viu, bater, né, esse papo. E agora a candidata tem 5 minutos para fazer suas considerações finais. Tá certo. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma honra muito grande estar aqui presente hoje. Eu, desde já, me coloco à disposição. Acredito que, como cidadã contagense, nascida e criada na nossa cidade, é necessária essa participação. Tanto eu quanto a Dulce não somos políticas, nós somos cidadãs. A Dulce é comerciante, empresária, eu sou advogada, participante da iniciativa privada, então sei das necessidades da nossa cidade. A Dulce também, uma mulher do povo, mãe, esposa, que conhece efetivamente a situação da nossa cidade e que está aqui para fazer com que as coisas efetivamente mudem. Então, eu espero que esse diálogo aqui com a gente seja interessante, não apenas caso eleita, mas também caso outra pessoa, que a nossa cidade ela precisa de mudança. E essa mudança ela não vai ser interessante não apenas para mim, não apenas para a Dulce, não apenas para o grupo do 7, mas para a cidade como um todo, para os nossos futuros filhos, netos, bisnetos. Então, o que a gente precisa aqui de Contagem é do novo, mas o novo de verdade. Tem candidato que diz que é do Partido Novo, que é do Novo, mas que, na verdade, novo não tem nada. Além disso, a gente verifica uma dança das cadeiras. São os mesmos candidatos, as peças estão marcadas, então a gente precisa retirar todas elas do tabuleiro e fazer tudo novo, e quando eu falo novo, eu estou falando novo de verdade. Eu conto com o apoio de vocês, eu conto com a mudança da cidade, e eu estou aqui muito grata, muito feliz com essa bênção de Deus, de poder estar aqui conversando com vocês. Me coloco à disposição, como eu disse, nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Dulce. Nós estamos lá respondendo as perguntas dos cidadãos, nós estamos lá demonstrando a nossa capacidade técnica, a nossa vontade e o nosso amor pela cidade. Então, eu espero que isso venha fazer a diferença aí e que não seja, na verdade, o valor da campanha que faça com que o candidato seja eleito em Contagem, mas sim a capacidade técnica e o amor pela nossa cidade que faça com que a gente tenha a ter êxito nesse nosso projeto para a cidade de Contagem. Muito obrigada a todos e me coloco à disposição. Candidata, que maravilha, né? Ver uma jovem tão, né, desenvolvida assim, solta, abordando tantos assuntos importantes para o nosso município, né? Foi uma conversa muito boa, né? Ficamos aí orgulhosos, né? E agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Desejamos aí boa sorte, que Deus abençoe a campanha de vocês, Partido das Mulheres, né? A gente, né, em casa aí, as mulheres nossas, que nos dão todo o suporte, né, na nossa vida. Verdade. E desejamos muita sorte para você, viu? Que Deus te abençoe. Sendo eleita, pode contar com o nosso grupo na sua caminhada, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Fique com Deus. Amém, com Deus também. Obrigado, doutor Fernando. Boa noite. Tchau. Muito obrigada, doutor Felipe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso aí. Boa noite a todos. Boa noite.